Vamos dar início à segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Copasa, conhecida como CPI da Copasa. Quero agradecer aqui a presença do nosso diretor legislativo, Luiz Gonzaga, os membros da comissão, o vereador Marcelo Krause, que foi o nosso convidado de hoje, que é o autor do requerimento que deu origem a essa comissão. Agradecer a presença do doutor Gustavo, Departamento Jurídico, e a Cacilda, nossa técnica legislativa, que fará a leitura da ata da primeira reunião. Não é isso, Cacilda? Comissão Parlamentar de Inquérito Copasa. Ata da segunda reunião ordinária. Aos 22 dias do mês de maio de 2018, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída com a finalidade de investigar supostos problemas na prestação de serviços de coleta, tratamento e cobrança da taxa de esgoto pela empresa Copasa, no município de Itajubá. Estiveram presentes os vereadores Carlos Eduardo Correia Molina, PSDB, Jorge Andrade, do PSD, José Vladimir dos Santos, PMDB, Rodrigo Sampaio Melo, SD, e Wilson Batista, do PHS. A reunião foi presidida inicialmente pelo vereador Jorge Andrade, decano entre os membros da comissão. Como primeiro ato da comissão, por aclamação foi eleito para presidente o vereador Rodrigo Sampaio Melo e para relator Carlos Eduardo Corrêa Molina, ficando como membros os vereadores José Vladimir dos Santos, Jorge Andrade e Wilson Batista. E como primeiro suplente, o vereador José Maria Silva e segundo suplente, vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. O vereador Jorge Andrade passou a presidência ao vereador Rodrigo Melo. A comissão solicitou para acompanhar a CPI a servidora Cacilda Alves Costa, técnica legislativa, e Dr. Gustavo Max, assessor jurídico. O senhor presidente, Rodrigo Sampaio Melo, fez a leitura do requerimento número 119/2018, que solicitava a abertura da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A comissão deliberou por uma reunião na sexta-feira, dia 25 de maio, às 11 horas, tendo como convidado o vereador Marcelo Krause, autor do requerimento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deixou por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata, que foi assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 22 de maio de 2018. Cacilda, eu acho que não constou na ata, me corrija se eu estiver errado, a nossa sugestão dos nomes de apoio. Eu acho que não constou na ata, me corrija se eu estiver errado, que não constou os nomes que nós solicitamos de apoio, o seu nome, doutor Gustavo. Tá? E seria até bom, citou? Então, eu queria fazer só um adendo, que embora os vossos nomes estejam citados, na verdade, o setor jurídico está à nossa disposição e o Departamento Legislativo também, porque em alguma reunião pode ser que o doutor Gustavo não esteja presente, mas a presença de um outro representante não traria nenhum prejuízo. Tá? E corrigindo aqui a ata da primeira reunião, tá? A ata continua em discussão. Senhores que estavam presentes, nada mais a acrescentar? Então, com essa correção que vai ser feita, a ata vai ser colocada em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Senhor presidente, só lembrando que essa ata é uma sinopse e ela é acompanhada da gravação em áudio e vídeo. Sim, é porque realmente na nossa discussão não ficou claro, né, que o departamento estaria à disposição. Nós citamos um nome e o nosso receio é exatamente isso. Citamos o nome do Dr. Gustavo. Mas e se em alguma reunião ele não estiver presente e vier outro, e se haver um questionamento jurídico? Sim, e lembrando que essa ata é uma sinopse, porque toda a ata nossa aqui é eletrônica, então a mídia eletrônica acompanha a ata. Amanhã, se precisar de alguma fala especial de algum vereador aí, é só recorrer à mídia eletrônica que vai acompanhar os arquivos lá com a ata. Perfeitamente, obrigado. Bom, uma correção, na primeira reunião eu comentei que a CPI teria um prazo de 120 dias. Na verdade, pelo regimento, ela tem um prazo de 90 dias, prorrogável por mais 90. Então, é importante que nós trabalhemos com esse prazo, cientes que são 90 dias. Com o andamento dos trabalhos, se houver necessidade, a gente estuda aí o pedido de prorrogação. Mas vamos tentar trabalhar dentro dos 90 dias, sem trazer nenhum prejuízo aos trabalhos, evidentemente. Bom, eu gostaria de iniciar a reunião de hoje, passando a palavra para o vereador Marcelo, que foi o autor primeiro
do requerimento, para que ele possa nos apresentar com mais detalhes a justificativa que ele colocou, trazendo alguma evidência, se possível, para que a gente possa tomar como base essa evidência para dar início aos trabalhos. Obrigado, vereador Marcelo, mais uma vez, por aceitar nosso convite. Bom dia, vereadores da comissão. Bom dia, nossos funcionários aqui da Câmara. Bom, obrigado pelo convite, agradeço. Eu preparei aqui um ofício e logo depois que nós terminarmos essa reunião, eu vou protocolar aqui na casa para ficar além da ata eletrônica e de estar tudo gravado, eu gostaria de juntar isso no processo de CPI. Então, logo que terminarmos aqui a reunião, eu desço, faço o protocolo e logo em seguida, então, todo esse material vai chegar até vocês. Eu gostaria de ler essa minha justificativa e aí a gente vai acompanhando aqui pelos documentos também. Ofício 040/2018, assunto CPI Copasa, 25 de maio de 2018. Prezado vereador Rodrigo Melo, como requerente da abertura da CPI, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Itajubá, com a finalidade de investigar possíveis problemas na prestação de serviço de esgotamento sanitário, no que se refere à coleta, tratamento e cobrança de taxa pela empresa Copasa, venho, através deste ofício, esclarecer. Ao iniciar meus trabalhos como vereador aqui na cidade de Itajubá, comecei a perceber pelas redes sociais e por reclamações que chegavam em meu gabinete que a população itajubense não estava satisfeita com os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Comecei, então, a ficar mais atento a esta questão e resolvi buscar nos arquivos da Câmara Municipal de Itajubá se na gestão 2013/2016 estas reclamações também eram recorrentes. Em 1º de julho de 2013, o então vereador Luiz Fernandes Gonzaga protocolou nesta casa indicação de número 709/2013, solicitando perícia detalhada de despejo de esgoto in natura no rio Sapucaí e outros existentes no município de Itajubá. Então, é o DOC número 1, que é a indicação do vereador. E na sua justificativa, ele diz: existem muitas reclamações frente às ações da Copasa. Claro, também temos elogios, embora muitas vezes fiquem diluídos frente às taxas que são cobradas da população e principalmente por causa das empresas que a ela prestam serviços terceirizados e deixam a cidade cheia de resultados muito pouco satisfatórios, ainda mais na recomposição das ruas. Temos projetos sendo trabalhados em nosso mandato, em nosso gabinete, e gostaríamos de obter as informações acima, caso o Poder Executivo acate nossa sugestão de promover uma perícia técnica quanto às ações da Copasa no tratamento dos esgotos de Itajubá. Não seria só uma ação pelo meio ambiente, por justiça e correção ética e administrativa, mas principalmente por relevante interesse público, visando o alcance social de uma ação como a da realização de uma perícia sobre a realidade do tratamento dos esgotos de Itajubá. Então, essa foi a justificativa. Em resposta à indicação do vereador 709/2013, a Prefeitura Municipal de Itajubá enviou a esta Casa Legislativa um levantamento preliminar de pontos de despejo de efluentes, que é o DOC número 2, que eu junto aqui no ofício, que tem todo um detalhamento aqui feito pela Prefeitura Municipal em 2013.
realizado pelo funcionário Carlos Adriano Rosa, que chefiou a equipe na ocasião. Não sei se ele ainda continua no meio ambiente, mas na época parece que ele estava no meio ambiente. Me falaram agora que ele está no Catatreco, não sei, alguma coisa assim. Mas ele continua sendo funcionário da Prefeitura Municipal. Isso, na época ele era comissionado, hoje ele é concursado, é funcionário efetivo. Tá ótimo. Em 2/4/2014, a Câmara Municipal de Itajubá realizou audiência pública que debateu a atual cobrança da tarifa de esgoto no município. Participaram vereadores, representantes da Prefeitura, representantes da Copasa, representantes da sociedade civil. A audiência pública ouviu a população através de perguntas e aos debatedores, o DOC número 3, que tem aqui uma reportagem sobre essa audiência pública que ocorreu em 2014. Infelizmente, na ocasião, a Câmara de Vereadores de Gestão 2013-2016 não abriu uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o cumprimento do contrato de prestação de serviço entre a Prefeitura Municipal de Itajubá, concedente, e Copasa, concessionária. Percebemos, pelo contrato de concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, seus aditivos e leis autorizativas aprovadas pelas câmaras municipais de todas as épocas dessas leis todas, que é o DOC 4, que vocês também receberam do Luiz Gonzaga, que tem toda a legislação, desde o primeiro prefeito que aprovou a concessão, enfim, foram passando por vários prefeitos e todas elas aprovadas pelas câmaras municipais das suas épocas, né? Que a Copasa supostamente não cumpre com várias cláusulas desses contratos. Percebemos também que a Prefeitura Municipal de Itajubá, como concedente, não fiscaliza totalmente o contrato. Resta, então, a esta Casa Legislativa levantar todas essas questões visando uma melhor prestação dos serviços da Copasa para a população de Itajubá. Já como vereador gestão 2017-2020 e como presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, recebemos um requerimento de número 96/2017, e é este requerimento aqui do vereador Joel, solicitando a realização de uma audiência pública com a participação de representantes da Copasa e Arsai. O vereador, na época desse requerimento, fez a seguinte justificativa: são inúmeras as reclamações relacionadas com as altas taxas de coleta de esgoto e também sobre a prestação do serviço em si, que deixa a desejar, causando enorme insatisfação à população itajubense. Desta forma, como eram dois assuntos distintos, uma era o tratamento e o outro era a questão da taxa, realizamos duas audiências públicas, DOC número 6, só para vocês terem ciência, que aqui tem os dois convites das audiências públicas. Segue em anexo a ata eletrônica da audiência pública que foi realizada no dia 31 de maio, DOC 7, e ata eletrônica da audiência pública do dia 7 de junho, DOC 8. Então, como foram duas reuniões, duas audiências, a gente juntou aqui as atas eletrônicas e vocês terão contato com elas, caso necessário. Bom, na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 13 de novembro de 2017, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel, sugeriu à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana que iniciasse um movimento junto à população itajubense
para comunicar e gerar apoio para ações que seriam debatidas e discutidas numa reunião em Três Corações, que seria realizada no dia 14 de dezembro de 2017. Enviamos, então, o ofício de número 86/2017, o DOC 9, solicitando auxílio do setor de comunicação para fazer essa campanha junto à população de Itajubá. O setor de comunicação, através do ofício 272, DOC 10, encaminhou ao presidente da Casa um plano de ação e marketing da referida campanha, e junto aqui, através do DOC 11, que tem toda a campanha planejada pelo nosso setor de comunicação. Inclusive, o Gustavo participou disso. Após recebermos o ofício de número 272, encaminhamos o ofício de número 088, que é o DOC 12, aprovando a campanha e solicitando que a mesa diretora avaliasse a questão de custo, pois a comissão de obras não entraria nesse mérito da questão de custo. Isso já passaria para o presidente e a mesa diretora, né? Dia 14 de dezembro de 2017, vários vereadores desta casa e eu participamos, inclusive o vereador Molina estava, acho que o vereador, não sei se o vereador Vladimir também foi em Três Corações, estava também, vereador Jorge, todos aqui, menos o senhor que não estava aqui na casa na época. Mas todos nós participamos dessa reunião em Três Corações, que foi um encontro regional de câmaras municipais, justamente para falar sobre os serviços da Copasa em debate. Então, aqui, DOC 13, eu ponho aqui para vocês, na Câmara de Três Corações. Depois, no dia 13 de abril de 2018, o vereador Joel e eu participamos na cidade de Lavras da audiência pública regional CPIs e ações judiciais contra a Copasa, relato de cidades mineiras. DOC 14, então várias cidades foram lá, através do seu presidente ou do presidente da comissão, foram lá explanar como foram feitas as CPIs nas suas cidades. Então, teve a cidade, o vereador Leandro, que é o presidente de Pouso Alegre, esteve lá relatando tudo o que aconteceu na CPI de Pouso Alegre. Não me recordo agora o nome, mas o vereador de Santa Rita foi lá explanar como que estava ocorrendo a deles, porque a deles ainda não tinha sido finalizada, eu acredito que ainda esteja em curso. Enfim, e outras cidades também foram relatar não só como estavam fazendo a CPI, como também aquelas que também já tinham terminado, relatando o que tinha acontecido. Então, eu e o vereador Joel participamos dessa reunião. Então, durante todo esse período, eu acompanhei, não só através de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, mas também pelas redes sociais, relatos de cidadãos itajubenses com reclamações sobre a Copasa. E aí a gente vai acompanhando, mas eu não tinha isso impresso, então eu até pedi para a Cláudia, falei, Cláudia, só para título de exemplificação lá para a comissão, junta algumas, então eu estou juntando aqui, através do DOC 15, 16, 17 e 18, algumas reclamações que a gente acabou pegando no Facebook, só para vocês terem uma ideia. Então, do Moacir Júnior, Bete Amaro, Lucas Gonçalves, uma outra do Moacir Júnior, enfim. Mas isso é apenas um exemplo, porque se a gente pesquisar nas redes sociais, a gente vai encontrar vários, coisas que procedem, coisas que não procedem, enfim. Mas tem bastante exemplo lá. Então, meus colegas, por todos esses motivos e fatos narrados aqui acima, é que, como vereador desta Casa Legislativa e presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, solicitamos a abertura da CPI, que é o DOC 19,
para investigar possíveis problemas na prestação de serviço e esgotamento sanitário no que se refere à coleta, tratamento e cobrança da taxa pela empresa Copasa. Esperamos que os trabalhos técnicos desta comissão, composta pelos nobres vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos, Rodrigo Sampaio Melo e Wilson Batista Paiva, alcance os anseios da população itajubense. E a título de sugestão para os trabalhos desta equipe, eu faço aqui algumas observações. Número 1. Convidar o funcionário da Prefeitura Municipal, senhor Carlos Adriano Rosa, para explanar sobre o levantamento preliminar de pontos de despejo de efluentes, que é aquele DOC 2, que está juntado aqui, realizado por ele em 2013. Número 2. Avaliar a necessidade de contratação de empresa para realizar um novo levantamento de pontos de despejo de esgoto in natura no Rio Sapucaí e outros existentes no município de Itajubá. Número 3. Avaliar a necessidade de contratação de empresa para realizar testes de pureza nas águas do Rio Sapucaí e outros existentes no município de Itajubá. E, por fim, 4. Solicitar reunião com a comissão que investigou a Copasa no município de Pouso Alegre, para que a comissão de Itajubá conheça todos os procedimentos realizados naquela investigação. Sem mais para o momento, atenciosamente, Marcelo Kraus Rezende, vereador Rede. Seria isso. Obrigado, vereador. Um trabalho bem didático, organizado, e acho que agora nós temos embasamento suficiente para iniciarmos o trabalho da CPI. Registrar a presença do Dr. Caio aqui, agradecer. Eu acho que não há dúvidas de que há evidências de que há falhas no serviço prestado. Evidências. Cabe a nós verificar se essas evidências procedem ou não. Eu digo que há evidências porque Itajubá não é o único município que está discutindo essa questão. Como bem ficou claro aí, já é de conhecimento público, várias outras câmaras vêm estudando esse assunto, discutindo esse assunto também. Então, é muito provável, se formos trabalhar com estatística, que haja realmente alguma falha, já que todos estão percebendo isso de forma semelhante em vários municípios. Então, cabe a nós, baseado nas documentações entregues aqui, baseado na cópia que cada um de nós recebeu agora, aqui nosso agradecimento a toda a equipe da Câmara que nos disponibilizou esse material, que são o contrato e toda a legislação vigente relacionada a tratamento de esgoto. É o momento de nós estudarmos isso, aqueles que ainda não estudaram por completo. E minha proposta é, agora na primeira fase dos trabalhos dessa comissão, nós fazermos solicitação de documentos que possam nos auxiliar. Temos aqui a documentação entregue pelo denunciante, pelo o autor do requerimento de origem à CPI. Minha sugestão é que façamos agora, encaminhemos para a Copasa a solicitação de que nos envie o mapa de tratamento de água e esgoto que é realizado na cidade, para que a gente possa conhecer o que realmente existe funcionando na cidade em relação ao serviço prestado por ela, ou seja, para que ela nos informe o que eles realizam. Também solicitar aqui, minha sugestão, ao CISMAS, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, porque eles, por lei, por força de leis, realizam análise físico-química periódica da água em vários pontos da cidade. Então, se eles já têm esses dados, minha sugestão é que solicitemos isso deles. Solicitemos também da Secretaria de Saúde, o seu Departamento de Vigilância em Saúde, também por força de lei, realiza testes em amostras de água em vários pontos da cidade. E também a minha sugestão é que solicitemos ao PROCON se há alguma reclamação formalizada por parte de algum consumidor da cidade, de queixas relacionadas à prestação de serviço, e se o PROCON já fez algum tipo de intervenção, de ação nesse sentido. Acho que isso pode nos ajudar. Essa é a minha sugestão, que façamos essa solicitação de documentos e informações técnicas. Repito, a Copasa, que é a principal interessada, é a concessionária que realiza o trabalho, para que ela nos informe documentalmente
o trabalho que ela realiza, solicitar aos CISMAS e à Secretaria de Saúde as análises feitas pelo menos no período de 2017 e 2018 da água, das amostras de águas que eles têm, e aí nós vamos avaliar se é suficiente ou não, para a gente chegar a alguma conclusão. Não sendo suficiente, aí seria um segundo momento da comissão, nós talvez solicitarmos a contratação de um órgão técnico para isso. E a minha última sugestão, repetindo, né, solicitar ao PROCON para ver se há algum registro formal de reclamação por parte do consumidor em relação à prestação de serviço da Copasa. Sobre a sugestão do vereador Marcelo, eu já estou em contato com o vereador que foi presidente da comissão da CPI da Copasa de Pouso Alegre, para tentar agendar uma reunião para a semana que vem. E aí, se algum colega quiser me acompanhar, a gente pode ir junto, ver um horário aí que ele possa nos receber e que a gente possa ir. É mais para trocar realmente a experiência e ver como que o trabalho deles se encerrou recentemente. Então, vamos ver como que eles fizeram esse trabalho ao longo do prazo que eles tiveram. Então, eu entro com essa sugestão, gostaria de ouvi-los, tá? E aí, de posse dos documentos, aí sim eu acho que seria o momento de começar a chamarmos pessoas para ouvir, né? Ou talvez até o próprio Adriano, lá da prefeitura, que fez análise, os representantes da empresa envolvida. Mas acho que, num primeiro momento, nós devemos analisar os documentos. Contrato, ou seja, o que diz o contrato? O que ela tem que fazer? Aí ela diz, o que eu faço? E a gente checa com os órgãos responsáveis por fazer análise para ver se as informações batem ou não. Aí eu aguardo sugestões dos colegas. Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores, funcionários que nos acompanham. Senhor presidente, eu tirei algumas observações. Primeiramente, dizer que as suas sugestões encaixam perfeitamente na linha que eu estava imaginando. Outra coisa que é importante dizer nesse momento, agradecer ao vereador Marcelo Kraus pela colaboração. Eu tinha um questionamento que eu faria para o jurídico, eu acredito que agora praticamente se tornaria desnecessário. Mas eu vou comentar para que a gente tenha certeza de onde a gente está pisando, né? Uma das exigências, né, para a instauração da CPI seria a questão de um fato determinado, né? E quando nós instauramos a CPI, e aí eu fui reler o requerimento do vereador Marcelo Kraus, eu fiquei em dúvida que ali nós tínhamos, de fato, esse preceito atendido, né? Porque o vereador, na justificativa, obviamente, por conta de espaço, tudo justificativa muito simples, dizia das falas em Facebook e tudo mais, e eu fiquei com esse receio jurídico. Obviamente, a gente enxerga, né, que há problemas a serem trabalhados, mas essa questão técnica, jurídica, de repente, a gente não estar respaldado para a instauração da CPI e continuidade dos trabalhos. Então, esse era um questionamento que eu faria. Mas agora, com todo esse aparato documental que o vereador Marcelo Kraus traz, eu vejo que, de fato, nós temos isso. Estou correto no meu pensamento? Essa é uma primeira fala. Pode só colaborar aí? Molina, primeiro, bom dia a todos. Eu vejo que, na realidade, são 3 requisitos, tá? O requerimento de 1/3, fato determinado, prazo certo, certo? E, no caso, o serviço realizado pela Copasa de concessão teria tanto a questão da água e do esgotamento sanitário. Exato. Tá? Vejo que, se você for pegar o serviço, seria específico. No caso da denúncia do Marcelo, é até mais na questão do esgotamento sanitário. A questão, então, eu vejo que a delimitação do tema aí seria esgotamento sanitário. Tá? O senhor me permite? Pode. Essa é uma outra preocupação minha, eu até ia falar para o vereador Tenente Melo. Uma das sugestões era pedir à Copasa o mapeamento, e o vereador falou do tratamento de água. Nós temos que deixar bem delineado isso, penso eu, por conta da CPI estar restrita ao esgotamento sanitário. Só uma observação. A ideia é nós registrarmos se as águas onde o esgoto é lançado, se ela está dentro da medida prevista após o tratamento. Não é para analisar a qualidade da água, não. É para ver se realmente o esgoto que foi lançado lá está tratado. Está dentro do objeto da CPI. Esse é o objetivo da análise. Eu cortei o Dr.
Ô Molina, eu vejo nesse sentido. E essa delimitação aí pode deixar bem claro, inclusive nas reuniões das comissões e até na questão da nomeação dos membros da comissão por indicação dos líderes aí, a gente deixar bem claro isso até mesmo na portaria que fez essa nomeação. Existiu indicação, naturalmente um documento que vá materializar essa indicação seria uma portaria, tá? E até nela mesmo a indicação específica do que seria essa delimitação do objeto, eu acho que seria importante também, tá? Até mesmo para dar força e não existir questionamentos futuros sobre o assunto. Ok? Bom, uma outra questão, presidente, eu queria acrescentar algumas sugestões, as que já foram apresentadas por Vossa Excelência. Eu fiz uma rápida pesquisa por outros municípios que já passaram por esse processo, assim como o vereador Marcelo Kraus citou Pouso Alegre, Santa Rita. Nós temos alguns outros, obviamente a minha lista não é exaustiva, né? Divinópolis, Curvelo, Iturama, Varginha, Bom Despacho, Três Corações, Montes Claros, em 2014, rompeu o contrato com a Copasa, enfim. Então, Pará de Minas, Arcos, alguns municípios que eu pude fazer uma rápida pesquisa. E aí alguns convites que eles fizeram me chamaram a atenção, e aí eu acrescento como sugestão. Exemplo. Vossa Excelência falou aí de requisitar documentos. Acho que, realmente, o primeiro passo agora, daqui para frente, seria esse. Exemplos de outros tipos de requerimentos que nós podemos requisitar. A própria Copasa tem, se não me falha a memória, o número 115, registra reclamações na própria Copasa. Então, talvez seja um caminho também, requisitar da própria Copasa os relatórios de um determinado prazo, aí, ano, 2, enfim, das reclamações que eles têm tido dentro da matéria esgotamento sanitário. Uma outra ideia que surgiu dessa minha pesquisa rápida foi requisitar cópia, né, de eventuais TACs, né, que é termos de ajuste de conduta, emitidas pela ARSAI, na região. Então, pela pesquisa que eu fiz, em alguns desses municípios foi feito isso, de forma que nós poderíamos também acompanhar essa ideia, né, acrescentar isso aí. Da mesma forma, a ARSAI também pode ter um banco de comunicações, de irregularidades e tudo mais. Então, também poderíamos pedir isso para a ARSAI. Tem a questão do Poder Executivo Municipal. O vereador Marcelo Kraus sugere uma conversa com o Carlos, né? A gente também poderia questionar ao Poder Executivo se houve detecção nos últimos anos aí, de alguma quebra do contrato. Na ótica do Poder Executivo, o que foi feito, enfim, acompanhando esse questionamento que já seria feito ao Carlos. Bom, e de uma forma geral, eu fiz também uma lista aqui, eu passo para o presidente na sequência, de pessoas ou entidades que a gente pode ouvir, né? Além daquelas que já são óbvias, que vieram à nossa mente logo na primeira reunião, também dessa pesquisa que eu fiz, eu pude ver algumas entidades que eu não conhecia, enfim, né? Tinha ouvido falar da SUPRAM, Tendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É uma possibilidade. Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM. Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM. O próprio Instituto Estadual de Florestas, além daqueles que a gente já tinha falado, né, os pesquisadores da Unifei. Eu reforço aqui a questão de que os pesquisadores da Unifei que fizeram o plano de saneamento, no resumo executivo, que foi o último produto entregue nas audiências e tudo mais, no resumo executivo, que tem umas 200 páginas, tem também ali algumas indicações de problemas da Copasa. Então, esse é um documento que a gente pode também pegar como um dos balizadores desse início de trabalhos nossos. Então, o plano de saneamento já foi pago pelo município, está pronto e já registra problemas da Copasa. E aí nós poderíamos pensar dali o que tem a ver com o esgotamento sanitário e, a partir daí,
traçarmos estratégias, inclusive para quando nós convidarmos, né, essa equipe da Unifei para relatar essas questões e nos auxiliar daqui para frente, se for o caso. Basicamente é isso, senhor presidente. Eu queria acrescentar essas sugestões. Tem aqui um resumo, depois eu passo para Vossa Excelência. Obrigado, vereador Molina. Achei interessante suas observações. Só reforçando, acho que é importante nessas primeiras 2 semanas nós recebermos a documentação e sentarmos para analisar. É só depois, então, começar a convidar as pessoas para ouvir. Ok? Vladimir, por favor. Senhor presidente, nobres vereadores presentes aqui, nossa parte jurídica, diretores, eu já vinha há algum tempo tentando montar uma certa documentação a respeito da Copasa, até estava tendo acompanhamento aqui do nosso advogado, né, doutor Gustavo, e, coincidentemente, semana passada, que eu ia dar entrada nesses documentos no Ministério Público, já tinha até agendado lá. Principalmente, eu estava voltado por uma causa rural, que eu já comentei na primeira reunião, mas aí eu parei com essa parte minha. Eu acho interessante a gente fazer junto, porque há uma indignação muito grande. Nós estamos falando aqui sobre a parte que nós vamos verificar mais, que é o saneamento básico, mas mesmo o fornecimento de água no nosso município, ele não está como a gente está pensando, não. Inclusive, temos aí a parte do contrato lá da Cachoeira, que não tem a água da Copasa, temos o contrato do Ano Bom, que não tem nas casas todas, e eu gostaria de a gente está trabalhando sobre esse tema também. Eu volto aqui um assunto antigo nosso aqui, quando a gente estava falando sobre a Valônia aqui, um dia que houve uma reunião aqui, e que foi falado quando a gente reclama da Valônia para a Valônia. É a mesma coisa, eu acho que a população nossa acostumou a reclamar também no 115 e esqueceu que o fiscalizador do contrato é a prefeitura. Então, nós temos que consultar a prefeitura para saber também quantas reclamações, o que está acontecendo. Será que a Copasa vai passar informação para nós, todas as informações, quantas mil pessoas já reclamaram? Eu acho que isso é da parte da nossa CPI também. Eu concordo plenamente com a documentação que vai ser exigida aí. Também quero falar que, no ano passado, nós fomos conhecer a estrutura da Copasa, e é uma estrutura muito boa. Eu apreciei de perto o vereador Marcelo, outros vereadores, nós fomos juntos, né, o Wilson, Jorjão também. A gente apreciou aqui no bairro do Cruzeiro, fomos lá, mas mostraram para a gente um negócio que era que é o top. Mas nós queremos saber se está atendendo a população. É muito importante, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma visita novamente no lugar que nós já fomos, já vimos que realmente é moderno o sistema que a Copasa tem hoje em Itajubá, mas o atendimento não é nada moderno. As reclamações são muitas. Então, eu sei que muita gente vai acompanhar a nossa reunião, viu? Eu acho que é bom a gente divulgar no Facebook nosso, na mídia, porque tem hoje parceiros nossos, pessoas interessadas nesse assunto e que estão sofrendo aí com a alta taxa da Copasa, pagar a mesma taxa de esgoto na água, bairros que não tratam o esgoto, bairros que não estão recebendo a água. Então, falo diretamente aqui para a população, que eu sei que está acompanhando o nosso meio de comunicação aqui, que nós vamos a fundo, sim. E se tiver mais informações, entrar em contato conosco, entrar em contato com a prefeitura, que é a fiscalizadora do contrato, e nós precisamos de muitos documentos para levantar essa situação na nossa cidade, que já não é de hoje, que está sendo pedido para a nossa Câmara, para a nossa cidade, para resolver, e a Copasa está, assim, muito tranquila. E eu tive experiência disso numa última reclamação que eu fiz, que foi como se não tivesse falado nada, como se a Copasa deixou a gente de lado aí. E eu quero, sim, que a nossa comissão vá a fundo nesse assunto e melhore as condições aí para a nossa população. Obrigado, vereador Vladimir. Só uma observação, como o próprio doutor Gustavo colocou, o senhor citou a questão do fornecimento de água para os bairros rurais. Talvez essa comissão não possa ir a fundo nesse tema,
porque senão fugiria do objeto da CPI. Isso poderia ser questionado juridicamente mais para frente. Então, a minha sugestão é, já que o senhor está trabalhando nisso, continue trabalhando, dê a entrada que o senhor achar que é o caso, porque talvez nós não consigamos entrar nesse mérito. Talvez até, ao longo dos estudos nossos, a gente vai observar que há falhas. E isso Não, mas seja levantado no relatório. Eu acho que tem um erro aí, presidente. O Ano Bom e a Cachoeira está dentro do contrato e não está tendo tratamento lá. Não é isso? A CPI, para investigar, está sendo cobrado na taxa de conta deles, esgoto que não está sendo recolhido, que não está sendo tratado. CPI não é para isso? Não, aí tudo bem. É porque o senhor falou fornecimento de água. Não, a água e esgoto no Ano Bom e na Cachoeira está dentro do contrato da Copasa. Tá, não, então, São perfeito. os únicos 2 bairros que estão contemplados. Então, que nós vamos ter que ir a fundo nessa situação. Lá está tendo a cobrança indevida na conta. Eu já peguei mais ou menos 30 contas de água do bairro do Ano Bom. Está lá. Taxa de esgoto. Mas onde que está isso? Não tem tratamento lá? Ok, não, então tá ok. Entendeu? Então está dentro do objeto mesmo. Foi só uma preocupação minha, que não. como o senhor citou só o fornecimento Os de outros água... bairros nós não temos no contrato, não. Infelizmente, contemplados pelo contrato da Copasa, Cachoeira Grande e Ano Bom. Então, perfeito. Então está dentro do objeto, sim. Desculpa, é que eu não tinha entendido que estava incluído o tratamento de esgoto. Obrigado pelas suas colocações. Jorge, vereador Jorge. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, Turício Caio, Cacilda, Luiz Gonzaga, Gustavo. Eu acho que o primeiro passo, tem muitos dados que nós temos que solicitar, mas o foco maior, que levou mais a tanto questionamento, é a questão da taxa absurda. Tudo bem. Mas eu acho que o maior nós vemos a questão do contrato primeiro. Nós temos que dar o primeiro passo, ver o que o contrato diz, o que eles têm a responsabilidade da Copasa, a responsabilidade do município, para nós iniciar. Nós temos muitos dados. Aí depois, porque nós temos que ter os dados, que foi feita a denúncia aqui, pelo vereador. Ou em tese, Marcelo, né? Em tese, essa denúncia, né? Não é uma denúncia, é uma questão. Foi feito para que chegasse pegar esses dados, ver o contrato, o que o contrato está dizendo, porque talvez nós podemos estar falando coisa aqui que não tem nada no contrato. Então, acho que a fundo a comissão trabalhar nesse sentido do contrato, foi entregue hoje o primeiro documento, para nós verificar o que realmente que é a prestação de serviço da Copasa. Porque eu estou enxergando, se nós não tiver um início, até muito na fala do Gustavo, que ele falou entre os dois objetivos, aí nós não vamos chegar. O vereador Vladimir falou um pouquinho da Valônia, me perdoe, a Valônia não entra nessa CPI, não. Aí tem que ser uma CPI exclusiva. Dá exemplo, Jorge. Não, em tese. Em tese você colocou. Eu estou só falando, porque aí o Melo colocou, senão nós vamos misturar, nós não vamos conseguir. Certo? Acho que o foco é esse. E eu tenho uma proposta também, senhor presidente, para o andamento, que vai ser um trabalho árduo, pelo visto, que essas reuniões nossas sejam a partir das 9 horas. Porque nós não vamos ter condições de trabalhar a sua interna. Então, começando às 9, a gente tem como fazer um trabalho nesse sentido. E nós temos que pensar nesse trabalho, como Vossa Excelência colocou, que é árduo, é demorado, né? Então, é uma sugestão que a gente possa começar às 9 horas. Obrigado, vereador Jorge. Na verdade, eu ia propor isso mais para o final da reunião, é que nós estabelecêssemos que as nossas reuniões ocorressem no horário que ocorreu a primeira, toda terça-feira, às 16 horas. A própria foi a sugestão do vereador Molina. É o horário da Comissão de Finanças, que normalmente se reúne mas junto com a comissão. essa é uma CPI diferenciada, com todo respeito. Então, se nós temos um tempo exclusivo para nós trabalhar nela, às 9 horas, é muito mais viável. Porque no meio de semana nós temos reuniões de uma ou outra comissão e a gente tem que focar mais nesse trabalho. Para mim, eu gostaria de trabalhar mais de manhã nesse projeto para a gente poder avançar, exclusivo das outras comissões. Não, mas seria exatamente um horário exclusivo para a nossa CPI. A minha sugestão seria no horário que nós fizemos a primeira reunião, a terça-feira, às 16 horas, e aí a gente vai até o horário que concluir as discussões. Essa era a minha proposta. Tá? Mas é um horário exclusivo para a nossa comissão. Porque você pega de manhã, nós temos um tempo mais hábil para trabalhar nela também. Não, pelo contrário, nós que aí teremos a limitação do almoço. Às vezes, como você falou ali, é muito mais fácil alguém vir de fora de manhã do que vir 18 horas, 19 horas.
Então, acho que o foco maior a gente nesse que... Bom, a minha proposta para 9 horas para a gente ter um tempo maior para trabalhar. A gente pode colocar isso aqui em discussão no final, mas a proposta é termos, sim, um horário definido toda semana para nos reunir. Tá? A gente define isso mais no final. Pelo tempo, nós vamos reunir quantas vezes por semana? Tudo isso nós temos que discutir. Sim. Não é só um dia a semana, ou será? Essas coisas que nós temos que verificar, só isso. Eu vou propor o cronograma e aí a gente discute isso. Tá? Obrigado, vereador Jorge. Mais alguma coisa? Vereador Wilson? Bom dia a todos, bom dia então, né, jurídico, bom dia Cacilda, a todos os colegas. Então, estou satisfeita, vi aqui a documentação, nova documentação do vereador Marcelo Kraus. Está tudo aqui, né? Estamos com a ferramenta na mão, então, é tocar para frente agora, né? Mandar um ofício lá para a prefeitura, ver a fiscalização da parte de lá, né? Como que vai ser cobrado isso. Juntando a parte do Vladimir, juntamos todos os montantes e vamos ver já o próximo dia que vai marcar para a gente dar andamento, baseado na documentação que a gente já tem. Agradecer ao Marcelo pela documentação que ele preparou ali, senão não tem como entrar, né? Obrigado, Wilson. Só uma colocação do vereador Vladimir, que eu esqueci de comentar. Sobre a questão da prefeitura, eu considerei o PROCON. O PROCON é o órgão que as pessoas normalmente procuram para fazer queixa da Copasa. Podemos até solicitar o Fala Cidadão, mas eu já adianto que não há. Como eu trabalhei lá, as pessoas não utilizam o Fala Cidadão normalmente para reclamar da Copasa, nem de Valônia. São 2 exemplos que a gente sempre ouve reclamação, mas a população costumeiramente não usa o Fala Cidadão para isso. Então, acredito que o PROCON seja o canal da prefeitura. Muito bem lembrado, o PROCON deve ter essa margem. Okay. Ô Melo, um minutinho, por favor. Para a gente esclarecer essa questão do requerimento, estou com o requerimento do Marcelo aqui em mãos, tá? Só para a gente deixar bem claro aí, viu, Molina? De repente vai servir para Vossa Excelência aí. Que, com a finalidade de investigar possíveis problemas na prestação de serviço de esgotamento sanitário no município de Itajubá, no que se refere à coleta, tratamento e cobrança da taxa pela empresa Copasa. Então, assim, está bem específico de esgotamento sanitário. Eu acho que não tem dúvidas referente a isso, não. Ok? Exatamente. Obrigado, doutor Gustavo. Foi exatamente a colocação do vereador Jorge. Vamos estudar o contrato. O que diz o contrato? Estudar, analisar o que a Copasa diz que faz, né? E depois... E sobre a denúncia que ele acabou de fazer. Exatamente. Acho que o maior foco que nós começamos primeiro. Os outros subsídios vêm ajudar muito. Isso. Mas o Sá acabou de falar. Qual é o objetivo maior que saiu isso aqui? Então, eu não conheço ele a fundo ainda. Sei de algumas coisas. Então, na minha opinião, se a gente pega ele baseado... Esse documento que ele fez tem que vir para nós também. Sim, ele vai protocolar hoje. O que o vereador Molina colocou também é bom colocar e a gente fazer um dossiê que cada nós temos, todas as sugestões que ele colocou, é importante, para a gente ter. Mas o primeiro foco que eu estou enxergando é sobre o que ele acabou de falar, em tese, eu vou colocar aqui, se me permite, essa denúncia e aqui o contrato. Primeiro passo, dentro do que ele questionou, e o que está aqui, está funcionando? Aí a gente poder partir. Exatamente. Então, é dentro dessa análise que nós pretendemos trabalhar. Bom, a minha sugestão é que nós já iniciemos hoje mesmo encaminhar essa documentação, acho que é tranquilo de providenciar, e aí estabelecer um prazo para que essas empresas nos forneçam a informação solicitada. Temos que analisá-las para depois voltar a discutir. Então, minha proposta, nós temos 90 dias para trabalhar. A princípio. As 2 primeiras semanas, nós temos um feriado de 2 dias na próxima, né? Nas 2 primeiras semanas, ser o período para ajuntar essa documentação. Aguardar que as empresas recebam nosso ofício e nos responda. E a gente possa analisar. É o tempo para ler o contrato, que a gente possa estudar o contrato com calma, analisar a documentação que o vereador Marcelo já trouxe, e aí ir recebendo os documentos da parte técnica, porque aí é que a gente vai comparar. Toda a documentação que vier, nós ter com antecedência é importante. Isso. Você vai pedir para a Copasa a documentação. Não se esquecer que a 12.527, ele tem 20 mais 10. Sim. Se ele puder adiantar para nós, seria importante. Por isso que é importante o 90 ou talvez o 180 prorrogável, o tempo. Sim. Porque nós tem contratempo também a questão da documentação para eles informar para a gente. Isso. Né? Então, o caminho é isso. Agora, todos os documentos de mandar, dele poder vir, nós ir somando, eu acho importante, sem sombra de dúvida. Sim. Mas iniciar esse foco primeiro, que é sobre, em tese, essa denúncia e o contrato. Sem é dúvida. daí que nós vamos tirar as diretrizes futuras para a discussão. Isso.
Dentro ainda do cronograma, a minha proposta é que, agora, nessa primeira fase, nós possamos nos reunir semanalmente, às terças-feiras, 16 horas aqui no plenário. A princípio, o tempo maior vai ser de análise dos documentos, leitura, estudo, e aí a gente traz para o plenário as nossas conclusões, né, diante da análise do documento. E depois, quando iniciarmos, então, o período para ouvir as pessoas que vão ser convidadas, aí sim, conforme o vereador Jorge sugeriu, talvez seja preciso uma frequência maior de reuniões. Mas a minha proposta inicial é essa. O que os membros acham? Não, nessas 2 semanas até concordo, mas depois, realmente, 9 horas. Porque é a mesma coisa. Vai marcar um dia que eu não posso vir, vem o suplente. Sim. Concorda ou não? Então vamos porque senão nós vamos ficar amarrados, porque compromissos surgirão, cada um de nós aqui. Então, por isso, de manhã, como eu defendo de manhã, pode ser que um dia de manhã eu não posso vir. Por isso tem o suplente. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Né? Seria as 2 primeiras semanas, às terças, 16? A minha proposta é o seguinte: na próxima terça, agora que antes do feriado, nem fazemos a reunião, porque nós nem vamos estar com os documentos na mão ainda, só o contrato. Então, é o tempo de ler o contrato e o material que o vereador Marcelo trouxe. Então, a próxima reunião seria na terça-feira, pós-feriado, que aí é o tempo já de algum desses órgãos já ter respondido, nós já estudamos isso aqui a fundo, com tranquilidade, e aí iniciarmos, então, né, na próxima reunião ser na terça-feira, dia 5, pós-feriado? Pronto. Então, dia 5. E aí a gente já vê a quantidade de documentos já chegou, já teríamos lido o contrato e os documentos do vereador Marcelo, poderíamos, então, iniciar uma discussão mais já precisa. O que os senhores acham? De acordo? De acordo? As 2 primeiras semanas, se tempo, a demanda for, nós passaremos a fazer de manhã. Isso é. Correto? Isso aí não está amarrado, não, isso aí é tranquilo. Eu acho que depois a gente discute isso, vereador. O senhor está propondo de manhã, mas de manhã nós temos problemas. Você não entendeu. Os funcionários não estão na casa. Vou explicar. Então, trazer funcionário para casa... Então, sem fecha a necessidade. casa, né? Não. Nós não podemos pensar assim. Vereador, Nós estamos numa comissão, que você me eu estou perdoe. querendo colocar para o senhor que o senhor propôs, mas não é momento da gente decidir isso agora. A gente pode decidir depois. Não, é que eu estou acabando de concordar, ué. Não, que o senhor colocou como sendo decidido. Então, Não, ficou decidido para as 9. Não ficou. Eu fiz a minha proposta, que as 2 semanas que propôs, nós virar, se a demanda for o caso, seria de manhã. Foi bem claro. Agora, espera aí. Agora, se a casa não tem estrutura para fazer isso aqui, ela tem que fornecer estrutura para uma comissão. Então, Bom, vamos lá, então. Eu já estou tomando a previsão, meu amigo, fazendo Vereador, a sugestão. Vereador Jorge, As 2 tranquilamente. semanas, concordo. Depois vai discutir, ué. Sua sugestão foi compreendida. A casa, em momento algum, se recusou a nos apoiar. Isso aí é bem claro também. E acredito que, à medida que os trabalhos forem tomando forma, nós vamos ter isso mais... a necessidade melhor desenhada. Recebemos a sua sugestão. Vai que não tem a necessidade que seja de manhã, às terça-feira ela funciona. Tudo bem. Eu já estou colocando. Se tiver, eu acredito que vai ter, porque é um tema polêmico, a gente fazer de manhã. É isso que eu estou dizendo. Aí é lógico, a casa vai fornecer toda a estrutura para essa comissão trabalhar. Sim. Coisa que eu disse na primeira reunião já. Sim. Bom, então fica definido, então, a nossa próxima reunião no dia 5, às 16 horas, nesse plenário. E eu me encarrego, portanto, como presidente e com auxílio da parte técnica, de já providenciar a documentação, solicitação de documentação aos órgãos citados e propostos, já a partir de hoje, e no máximo segunda-feira, toda a documentação enviada. Vereador Vladimir, alguma coisa? Presidente, eu só estou com uma mensagem aqui, eu tenho que focar aqui para o pessoal entender. Quando se trata do contrato, que é uma das primeiras coisas que a gente vai estudar, e eu estava com esse contrato na mão já há bastante dias, batendo numa tecla aí, quando eu falo aqui que nós temos que verificar a situação do ano bom, cachoeiro, cachoeirinha, porque está dentro do contrato, a gente vai verificar. Não igual aqui, estão passando uma mensagem para mim, certa, de que tem muitas extensões de redes em outros bairros rurais que não foram feitos, e da cidade também. Nós vamos bater em cima do contrato, onde já era para ter terminado isso em 2006 ou 2008, a gente vai estudar isso aqui.
Agora, sobre as outras extensões de redes, com certeza nós vamos tocar no assunto. Como não está dentro do contrato, volto naquilo que você falou, que pode ser que seja uma documentação à parte. Mas, pelo menos, os bairros que estão dentro do contrato, nós vamos exigir assim aqui, pela nossa comissão aqui, eu vou estar empenhado nisso aí. Sem dúvida alguma. Eu fico feliz de ver que a comissão está toda empenhada nisso, né? E a ideia é realmente nós realizarmos esse trabalho com o máximo de eficiência possível. E eficiência inclui prazo curto e resultado real, efetivo. Tá? Então, fico muito feliz com as colocações dos senhores. O vereador Jorge, fique tranquilo, nós vamos trabalhar sem medo, e é domingo, é sábado, é de manhã, é de tarde, de noite. Não tem tempo ruim para a gente, não. Fico feliz de ver a vontade dos senhores, e foi o pedido que eu fiz antes de aceitar a presidência, né, que eu pudesse contar com os nobres colegas. Mais alguém que gostaria de acrescentar alguma coisa? Senhor presidente, só Pois não? se me permite uma sugestão. Sim, vem sábado sim, viu, Luiz? É o seguinte, pelo que eu entendi aí, a comissão vai enviar um ofício à Copasa, já de início, solicitando aí mapa de atendimento, alguma coisa assim, né? Isso, tem um termo técnico que eu não me recordo agora, desculpa. Isso, Nós temos um contrato aqui, e entre as obrigações da Copasa, no último contrato assinado em 2004, ela diz o seguinte, que até 2006, 100% do atendimento de água. E em 2006 também, 95% do atendimento de esgoto, de coleta de esgoto, de coleta. Aí, como sugestão, eu entendo o seguinte, que essa informação já deveria ser buscada a Copasa logo de início, qual a porcentagem está sendo atendida, né? Para fazer uma comparação com o contrato depois, porque é sabido, conforme o vereador Vladimir disse, que tem regiões aí que já no perímetro urbano que não tem um atendimento de esgoto, né? Mas a gente, para ter certeza disso, se essa informação viesse já de início, né, bem detalhado, baseado no que está no contrato aqui, como sugestão, eu entendo que ia ajudar bastante. Ô Luiz, obrigado pela colocação. É exatamente essa informação que nós vamos solicitar. O quanto e onde o esgoto está sendo tratado. Com este mapa, a gente tem essa informação precisa. O quanto e onde. A empresa informa, desculpa, só concluindo. Ela informando, nós vamos checar com as análises que já são feitas. Se coincidir que as análises dos SISMAS, da Secretaria de Saúde, são feitas exatamente nos pontos onde a Copasa afirma tratar o esgoto, a gente consegue confrontar as informações. Bateu, ela diz que trata, e a água que sai está dentro dos limites permitidos por lei, depois que o esgoto foi despejado lá? Sim, então está tudo ok. Se os resultados não baterem, está a evidência material de que ela não cumpre o que está no contrato. Então, a minha previsão é que com essas informações já seria suficiente para nós analisarmos se o contrato está sendo cumprido ou não. Posso estar enganado, pode ser que seja necessário mais discussões. Mas o nosso ponto, e isso eu tomo como exemplo outras comissões que já fizeram esse trabalho em outras cidades, é solicitar da Copasa o quanto vocês tratam e onde. Que a gente pode ir lá e checar para verificar se realmente o esgoto está sendo despejado, tratado. Então, é dentro exatamente do que o senhor colocou que nós estamos buscando essa informação. E ter certeza exatamente onde que ela está atuando. Porque a gente, como cidadão, presidente, tem percebido o seguinte, depois que a Itajubá perdeu o escritório regional, parece que a gente não está vendo mais investimento por parte da Copasa, né? Em extensão de rede de água e de esgoto, principalmente de esgoto. Então, essa informação é muito importante, porque a olhos vistos aí a gente sente isso, podemos estar enganados, mas eu acho que essa informação vai realmente subsidiar bastante o trabalho da CPI. Com certeza, agradeço a sua contribuição. É exatamente isso. A gente tem a sensação de que o serviço não está sendo bem prestado, mas nós precisamos provar isso, senão o advogado vem e questiona o nosso trabalho. Nós temos que provar isso com dados técnicos. Complementando aí, estava conversando com o Caio aqui também, só para a gente já ter em mente que numa possível contratação de uma empresa para assessorar a Câmara Municipal, no caso a Comissão Parlamentar de Inquérito, de análise de água, até para a gente ter um certo planejamento nisso daí, porque, de repente, ela pode exigir um processinho licitatório. Mesmo que seja dispensa, tá? Ou não, exige um prazo mínimo aí, até para a gente estar dentro do prazo também. Eu falo que desde já, só para a gente ter isso em mente para um futuro, ok?
Até porque um processo, dependendo do processo licitatório, vai ir de 20 a 30 dias. Então, se a gente não tiver um cronograma bem estabelecido, às vezes a comissão para de trabalhar aguardando essa contratação da empresa. Então, é interessante o quanto antes a gente já delimitar o que vai ser feito, o que vai ser contratado, já para a gente passar para o setor de licitações, já para ir adiantando, para não atravancar os trabalhos aqui da comissão. Com certeza, agradeço a contribuição e é fato. Acho que uma primeira ação também já pode ser prever que tipo de serviço nós vamos precisar e já iniciar o processo, nem que não utilize depois, mas que já inicie o processo. E se nós percebermos que não será necessário, por que eu falo assim, não será necessário? Se as medições dos sismas já forem suficientes, talvez a gente não precise, mas a gente não pode contar com isso ainda. Então, acredito que é interessante nós já iniciarmos isso também. Agradeço a contribuição. Mais alguém? Não? Bom, então agradeço mais uma vez o vereador Marcelo por aceitar o nosso convite, trazer um trabalho tão bem organizado e didático, isso vai nos ajudar bastante. Luiz Gonzaga, o doutor Caio, o doutor Gustavo e a Cacilda por nos ajudar aqui, e os vereadores da comissão por estarem juntos. Bom, essa é a nossa segunda reunião, acho que definidos já os passos, vamos começar o trabalho. Muito obrigado, um bom final de semana a todos, e com a graça de Deus, declaro encerrada esta reunião. Também.